Nós iremos estudar hoje a lição de número 3. Vamos falar sobre as dissensões e seus prejuízos para a igreja, estudando o verso 10 e o verso 11, o partidarismo na igreja, com base no verso 12, e as divisões e seus perigos, com base no verso 13 ao 17. O texto do dia diz o seguinte: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? 1 Coríntios 1 e 13. A síntese da lição diz o seguinte: as divisões e partidarismo demonstram a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 17. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contenda entre vós. Quero dizer, com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E eu batizei também a família de Estéfanas. Além desse, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. No versículo de número 10 do primeiro capítulo da carta aos Coríntios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo apresenta aquilo que mais o preocupava. É o assunto que estava tomando a sua atenção naquele momento, no momento da escrita, entre 55 e 56, as divisões nas igrejas. Nesta lição, nós vamos ver que o apóstolo Paulo pontua quais eram os prejuízos que as divisões traziam para a igreja. E vamos ver também que ele aponta aqui alguns grupos rivais, identificando-os nominalmente, aqueles grupos que estavam causando dissensões na igreja de Corinto. Paulo também vai advertir sobre o perigo de substituir os méritos da cruz pelo orgulho, arrogância, em busca do atendimento dos desejos pessoais. Esses são os principais tópicos, temas que nós vamos trabalhar nessa lição de número 3. Tópico 1. As dissensões e seus prejuízos para a igreja, baseado no primeiro capítulo, verso 10 e verso 11. Uma exortação para não causar dissensões. O apóstolo Paulo, geralmente ele começava uma exortação com o intuito de trazer um aconselhamento pastoral. O apóstolo Paulo foi o fundador daquela igreja. Ele conhecia aquela comunidade, os membros daquela comunidade. Se preocupava com a vida espiritual, em especial com a salvação dos membros daquela igreja. Certamente, sendo fundador, o apóstolo Paulo os amava muito. E isso fica bem claro na forma em que ele escreve para os seus discípulos, conforme nós vemos na lição anterior, na lição de número 2. As dissensões estavam trazendo prejuízos sérios para a comunidade de Corinto. Algo precisava ser feito. E o apóstolo Paulo não poderia ser conivente com aquela situação. Não poderia fazer vistas grossas, mas pelo contrário, teria que tomar uma ação, uma atitude. Uma ação que provavelmente não iria agradar os seus destinatários, mas tinha que ser feito. Interessante ressaltar que o apóstolo Paulo, ele toma uma atitude humilde. Ele inicia o texto dizendo: rogo-vos. Uma palavra humilde. Ele não toma uma atitude autoritária, pelo contrário. Ele inicia com essa palavra, como dizendo: por favor, pelo amor de Deus, numa linguagem bem popular. Porque ele está ali chamando a atenção dos seus ouvintes, porque o que ele ia falar era muito importante e poderia impactar na salvação dos seus destinatários. Como costume, o apóstolo Paulo
os chama de irmãos. É uma saudação fraternal, uma forma de abordagem fraternal, demonstrando que eles eram famílias e deveriam tratar os seus assuntos entre eles de forma que todos fossem beneficiados. E ele também, evoca a autoridade do nome de Jesus, pois ele fala que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chama essa autoridade do nome de Jesus para demonstrar a seriedade do assunto que ele ia tratar. E também qual era o âmbito, do ambiente desse assunto que ele estava tratando. Era algo muito sério e que Deus também tinha interesse de que isso fosse resolvido. Por isso, ele evoca o nome, a autoridade do nome de Jesus. As dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O modelo de vida que era propagado, ensinado pelo apóstolo Paulo, era o modelo de vida das primeiras comunidades, como nós vemos no livro de Atos, em que eles viviam em união, em comunidade, trabalhando em prol do bem comum. Eles tinham um modelo, o modelo diaconal de Jesus. Eles se preocupavam em entender, em aprender aos pés dos apóstolos. Eles eram unidos na oração, no partir do pão, na comunhão, na fraternidade. E esse era o modelo que o apóstolo Paulo também estava implementando ali na comunidade de Corinto, que ele trouxe quando ele fundou aquela igreja. Era referência. Mas a referência daquela cidade não era esse modelo. Era o modelo do Império Greco-Romano. O império que impunha pela força a dominação e o poder. O império que privilegiava algumas pessoas mais influentes, em especial uma minoria da elite e alguns livres. E a grande maioria, os escravos, os trabalhadores, eram marginalizados naquela sociedade. Na igreja, o apóstolo Paulo estava tentando implementar, orientando-os para que vivessem um modelo de vida que estava sendo implementado nas igrejas cristãs iniciais, que era algo que Jesus havia ensinado. 3. Paulo identifica a fonte de suas informações. O apóstolo Paulo, ele não introduz o assunto, o problema existente naquela comunidade, sem identificar a fonte. Ele identifica, ele diz que ele recebeu informações da casa de Cloe. Esse é um assunto, como eu coloco na lição, e em especial no livro, que as pessoas muitas vezes não gostam de fazer, não gostam de tratar dessa maneira. Ou seja, o apóstolo Paulo ele expõe o problema que estava acontecendo e de quem recebeu a informação. Geralmente as pessoas eles querem trazer informações, muitas vezes não querem ser identificadas. Quer dizer, você não quer o problema para mim. Ele não está preocupado em resolver o problema. Ele não quer trazer problema para ele ou para ela. E outras oportunidades são pessoas mal intencionadas. Pessoas que trazem informações que nem sempre são verdades e não querem ser questionadas. Então traz essa informação e pede para não ser identificada, porque se tiver algum problema, então ela não vai precisar provar. E se tiver que provar, vão verificar que não é uma verdade. Então, aqui nós vemos a seriedade com que o apóstolo Paulo trata o assunto. Ele traz o problema e também identifica a fonte. As pessoas muitas vezes não querem ser identificadas para ser omissas. E outros não falam e acabam sendo omissas. Por quê? Porque na realidade eles estão fazendo vistas grossas. Mas o apóstolo Paulo sabia da seriedade que aquele assunto e o prejuízo que aquele assunto, aquele comportamento estava trazendo para a igreja, que eram as dissensões e os partidarismos. Então ele trata e identifica a fonte. As informações que ele recebe são impactantes, são preocupantes, devido ao impacto que trazem para a comunidade. E precisava de uma atitude firme, ele viria agir com firmeza, e é isso que o apóstolo faz. Eu destaco na revista que existe uma grande diferença das pessoas que querem trazer informações por inveja, por arrogância ou por outros interesses, das pessoas que realmente querem resolver. Então nós temos que ter essa seriedade, nós temos que ver essa convicção na nossa vida, no nosso chamado, e tratar as coisas como devem ser tratadas, de maneira direta, honesta e transparente. A igreja também deve ser assim. Tópico 2. O partidarismo na igreja. Subtópico 1. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opiniões. Alguns membros daquela comunidade, eles estavam
desconsiderando o fato de que Cristo deve ser o centro das informações, o centro das atenções. Cristo é o Senhor da igreja. Mas eles estavam olhando para si mesmos, estavam buscando oportunidades, porque o cristianismo era uma novidade naquela cidade. E muitos viam no cristianismo uma oportunidade de sobrepor, uma oportunidade de tomar o controle, o poder sobre os demais, que era considerado por eles como inferiores. Era, mais uma vez, um modelo que era o modelo da sociedade. E a igreja não deve copiar o modelo da sociedade. Ao contrário, a igreja deve ser o modelo para a sociedade. Então nós vemos que surgiam muitas opiniões diferentes. E não existia uma centralidade na cruz de Cristo, uma centralidade na verdade do Evangelho. Mas cada um queria impor sobre os demais a sua verdade, a sua afirmação como verdadeira, e menosprezando o poder do Evangelho, menosprezando a orientação doutrinária que haviam recebido do apóstolo Paulo. Paulo, ele tentava buscar, como eu já disse anteriormente, o modelo diaconal de Cristo para a igreja de Corinto. Uma referência para a comunidade cristã, uma referência para o cristianismo. Subtópico 2. A formação de grupos rivais. Paulo identifica 4 grupos rivais na igreja de Corinto e chama-os pelos nomes. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas ou Pedro, que Cefas era o nome judaico de Pedro, e o grupo de Jesus. As pessoas que faziam parte desses grupos se identificavam com o nome desses líderes. Muitos se vangloriavam por ter sido batizados por esses líderes, outros por ter sido evangelizados e convertidos por meio da mensagem daqueles líderes. Eles se identificavam, isso não era o problema, mas o problema é que eles usavam isso como uma forma de vangloriar-se diante dos demais. Ou seja, identificar com um grupo que eles achavam superiores. Ou seja, eles se identificavam com um grupo que achava que era o superior aos demais, fazendo comparações. A cultura daquela cidade era a cultura grega, que influenciava muito ainda, como influenciou todo o Império Romano. Existia o mito do herói, o culto a personalidades. E era uma prática comum para eles fazerem isso. Mas não era um modelo para a igreja. Isso que nós vemos que muitas vezes se repete nas nossas igrejas nos nossos dias. Continuam como a igreja de Corinto, fazendo culto a personalidades, ainda tendo o modelo do mito do herói, do vencedor. Mas o apóstolo Paulo apresenta como vencedor a Cristo, a mensagem de Cristo, a cruz de Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele não se alia nem àqueles que se diziam do grupo de Paulo, que usavam o nome dele. Por quê? Ele não incentivava de forma alguma a formação de grupos rivais na igreja. Fica claro que os líderes que eles veneravam e adoravam, vamos dizer assim, idolatravam, na realidade não tinham esse comportamento. Eles estavam preocupados com o reino de Deus, eram referências, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Então não era uma atitude deles que estava influenciando os liderados, mas os liderados que estavam usando o nome dos seus líderes para tirar vantagem sobre isso também e procurar sobrepor sobre os demais. Paulo não fala diretamente quais eram as características desse grupo, qual era a diferença, mas dá para inferir a partir do contexto em que o grupo do apóstolo Paulo era formado na sua maioria dos primeiros fundadores, os primeiros cristãos que se converteram na igreja de Corinto. Já o grupo de Apolo são aqueles que foram influenciados, que ficaram admirados com a sua forma eloquente de pregar, de ensinar e de contrapor com os judeus em público. Isso nós vamos estudar um pouco mais, uma lição específica. Mas eram pessoas que admiravam a forma de Apolo e também a sua ligação com a cultura grega. Então, em especial, a maioria deveria ser de cultura grega. Já o grupo de Cefas ou de Pedro, provavelmente a grande maioria, era de origem judaica, ou seja, pessoas que eram da sinagoga, que haviam se convertido e que agora estavam formando grupinhos separados também. O quarto grupo, o chamado grupo de Cristo, provavelmente seja daqueles que se achavam superiores aos demais. Queria não comparar com ninguém em um ano, mas ao grupo de Jesus. Esse é o grupo santo, separado. Esse
Esses provavelmente são aqueles que se diziam ser santos demais, melhor que os outros, e fiscalizavam os demais membros da igreja. Então são grupos que se formaram naquela época e que muitas vezes se identificam com grupos que se formam hoje na igreja. É o momento de nós refletirmos sobre isso também. A preferência, a identificação com o pregador, com o líder, não é problema. O problema é quando a pessoa usa isso para sobrepor sobre os demais. Então, quem que não tem uma preferência por ouvir uma pregação, um ensino? Isso é normal. O que não pode é a pessoa usar isso para se achar melhor que o outro, porque por causa das suas preferências. Isso não é o indicado para o cristianismo, não é indicado para aquele que se diz cristão. Tópico 3. As divisões e seus perigos. Primeiro subtópico, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. No versículo 13, o apóstolo Paulo identifica a possível causa, ou a principal causa das dissensões e partidarismo. É o que nós já inserimos no subtópico anterior. Ou seja, essa identificação com esses líderes, por causa de algumas características específicas desses líderes, mas idolatrando-os, mas com o objetivo de projeção pessoal, desfazendo assim dos méritos da cruz. Aqui a ênfase principal é que eles estavam colocando a sua identificação com o grupo ou o nome desses líderes na frente do próprio nome de Cristo, do sacrifício de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: por acaso foi Paulo sacrificado por vós? Foi pregado na cruz por vocês? Vocês são batizados em nome de Paulo? E assim por diante, ou seja, em nome de qualquer um dos líderes que eles sentiam como superiores. Não, são batizados em nome de Jesus, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o foco é Jesus. Não, vocês são batizados em nome de Jesus, ou seja, pelo sacrifício de Cristo. Ainda nós vemos que depois é formado a orientação doutrinária do batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, são batizados em nome do próprio Deus que se entregou para a salvação da humanidade, não daqueles líderes humanos. Então Paulo chama a atenção do perigo de menosprezar o valor da cruz, o valor do sacrifício de Jesus. Esse é um grande perigo. Tem pessoas idolatrando mais os líderes, pregadores, do que o próprio sacrifício de Cristo, dando mais valor a esses pregadores do que a própria mensagem da cruz. É um perigo muito grande. Segundo subtópico, o perigo de ser narcisista. Versos 14 e 16. Aqui nós vemos uma afirmação do apóstolo Paulo que causa estranheza para muitas pessoas, pode ser mal interpretado. Ele diz: dou graças a Deus que não batizei ninguém. Ele fala, ou seja, só batizei a Crispo, a Gaio e a família de Estéfanas. Então ele está dizendo assim: ainda bem que eu não batizei esse pessoal aí, que está de muita gente, para não querer se vangloriar por isso. Então ele deixa bem claro que se ele batizasse várias pessoas, muitos aí podiam formar um grupo maior de Paulo, se vangloriando de ter sido batizado por ele. Que ignorância! Então o apóstolo Paulo chama atenção para isso. Estavam causando divisões por besteiras, por questões banais, e estavam idolatrando as pessoas, os líderes, mas é bom enfatizar que eles faziam isso também no sentido de tirar vantagem sobre isso, de sobrepor sobre os outros, de se sentir superior aos demais, que era a cultura daquela época, um grupo minoritário, um grupo que era melhor do que os demais, se achavam superiores. Paulo estava pregando a equidade de gênero, a equidade de cor, de raça e assim por diante. Diante de Deus, todos são iguais, é o que Paulo ensina. E eu coloco esse título nesse subtópico devido ao perigo que nós vemos nos nossos dias, na sociedade pós-moderna, de muitas pessoas narcisistas, pessoas que se acham o bambambam, se acham os maiorais, e focam tudo para si. Como pregadores, ensinadores também, quem eu coloco no livro, por exemplo, mais uma vez citando o livro aqui, porque é importante que você adquira o livro, vai te ajudar bastante, porque no livro eu amplio, os assuntos que eu coloco na revista. Eu uso a mesma estrutura, mas amplio ali com mais informações. Então nós vemos hoje muitas pessoas dizendo assim: eis aí o grande homem, ou a grande mulher, em letra maiúscula, de Deus, em letra minúscula. Eu, em vez de dizer assim, eis aí a mulher ou o homem, minúsculo, do grande Deus. Pessoas enfatizando mais para si. Então acaba induzindo as pessoas a seguirem também, que não era o que estava acontecendo em Corinto. Os líderes não estavam fazendo isso. Os liderados que estavam se separando, dividindo por causa dos líderes.
Os líderes davam o exemplo, mas infelizmente muitos líderes, muitos pregadores, muitas pessoas influentes não estão tendo esse exemplo dos nossos primeiros líderes, dos apóstolos e dos líderes da igreja de Corinto, mas estão buscando o benefício para si e buscando ter o controle da situação e das pessoas, o que Paulo não visava e não buscava. O apóstolo Paulo amava as pessoas e não estava em busca de recompensas pessoais. Ele buscava o bem comum, ele buscava o que era melhor para o reino de Deus e não para si. Terceiro subtópico, o perigo de pregar o evangelho por ostentação. A cultura helenística, que era a cultura que prevalecia na cidade de Corinto, Corinto era a cidade helenística, nós já falamos sobre isso, uma cultura grega, uma das principais da época, uma grande metrópole. A cultura era a cultura grega, onde prevalecia a questão da valorização em excesso do conhecimento. Mas era um conhecimento que era direcionado para uma grande minoria, a elite e alguns livres. Então a grande maioria não tinha esse privilégio, não tinha acesso à informação, ao conhecimento. Então automaticamente seriam sempre subjugadas. Então era de cultura isso, e que as pessoas se prevaleciam de ter um conhecimento maior, inclusive na questão das religiões mistéricas, onde existiam alguns conhecimentos que eram somente para alguns privilegiados, depende do grau que eles exerciam nessas religiões, ou seja, informações que eram somente para um grupo. No Evangelho, na comunidade cristã é diferente, a informação, a revelação do Deus Criador, do Deus Senhor de todas as coisas, era uma revelação que era acessível a todas as pessoas. Paulo deixa bem claro isso, e a principal mensagem era a mensagem da cruz, que não agradavam a maioria ou uma minoria, um grupo de pessoas que ali estavam, que tentavam se prevalecer da sua situação de superioridade, entre aspas, que eles achavam que já traziam da própria sociedade da cidade. A mensagem da cruz quebrava essas diferenças. A mensagem da cruz ainda quebra essa diferença. É por isso que nós não devemos dar esse foco na nossa igreja nos dias atuais. Tem muitas pessoas nos dias atuais buscando a promoção própria, do seu nome, do seu ministério e assim por diante. Briga na própria denominação, briga entre denominações, desprezando o valor do Evangelho, desprezando o valor do sacrifício de Cristo, como já citamos anteriormente. O objetivo da mensagem é exaltar o sacrifício de Cristo, é destacar a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o foco da mensagem. E o benefício da pregação é a salvação de todo aquele que crê no sacrifício de Cristo. Então, a mensagem é para apontar para Cristo, para o sacrifício de Cristo. E as pessoas que creem e aceitarem esse sacrifício para a sua justificação, eles terão a sua vida transformada. Esse é o objetivo da pregação do Evangelho. Vamos então às considerações finais. O que nós aprendemos hoje? Nesta lição, a lição de número 3, com o título Divisões na Igreja. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que as dissensões, as divisões na igreja, estavam trazendo um grande prejuízo para a igreja e tirando o foco principal, pois o foco principal era a pregação do Evangelho, a salvação de almas e uma vida de equidade entre a comunidade e exemplo para a sociedade em que eles estavam vivendo. Nós vimos também, no segundo tópico, que algumas pessoas estavam formando grupos, os grupos rivais, se identificando com alguns líderes, como Paulo, como Apolo, Pedro e até o nome de Jesus, usando até o próprio nome de Jesus, para causar dissensões, criando grupos partidários, grupos rivais. E estavam com isso desprezando, desvalorizando o sacrifício de Cristo. Portanto, esse comportamento dos coríntios demonstrava a imaturidade daquele grupo, um grupo cristão recém-formado, que ainda, por mais que tivessem vários dons, como nós vimos na lição passada, que tivessem várias experiências com Deus, ainda estavam sendo influenciados pela cultura da sociedade, em vez de influenciar a sociedade. Que nós possamos aprender bastante com essa lição. Não focar em nós mesmos, não focar em líderes que muitas vezes não estão comprometidos com a obra de Deus, mas focarmos no sacrifício de Cristo, nos preocuparmos com a salvação de nossas almas e com a contribuição que nós podemos dar para o reino de Deus na pregação do Evangelho e ser um testemunho desse Evangelho a partir das nossas vidas, do exemplo de nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Que Deus continue abençoando você e a sua família.